Olá a todos, este é o nosso programa A Vida da Palavra e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para todos nós, para todos aqueles que de facto querem agradar a Deus, crescer no conhecimento de Deus e chegarem-se cada vez mais a Ele. Compromisso. Eu sei que é uma palavra que causa arrepios em algumas pessoas, especialmente quando levamos isto tudo muito a sério. Então, este é o assunto do programa de hoje, fique connosco e vamos já falar um pouco sobre isto. Até já! Olá a todos, cá estamos de novo e neste programa nós vamos comentar um pouco aqui a respeito do compromisso. Há muita coisa para dizer a respeito deste assunto, mas como é óbvio, não temos tempo para isso agora. Eu quero só lembrar a vocês que Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo disse: "Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim." Este texto fala-nos do compromisso do apóstolo Paulo com a sua missão, a sua vocação de anunciar o Evangelho de Cristo, de viver o Evangelho, de morrer para si mesmo e viver para Cristo. Isto é, não fazer mais a sua própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. O que é compromisso? Bem, compromisso, se eu pudesse resumir esta palavra numa frase, eu diria que é ficar por fiador de si mesmo. Quando em Hebreus capítulo 6, versículo 13 e 14, mostra que Deus ficou por fiador de si próprio. Porque diz: "Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, não tendo outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei e multiplicando-te multiplicarei." Ao Deus dizer certamente, abençoando-te abençoarei, Ele está a jurar por si próprio. Ele está a ficar por fiador da sua própria palavra. E compromisso é isso. Compromisso é a palavra ou a ação que você assume sem saber o que está à frente. Se são dias bons ou se são dias maus. Como acontece com o casamento. No altar, ele diz a ela até que a morte nos separe. E fala na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, no bom, no mau, enfim. Assumiu um compromisso e ficou por fiador da sua própria palavra. O mesmo ela promete a ele, ficando cada um fiador da sua própria palavra. Isso chama-se compromisso. Compromisso é a força que leva cada um de nós até o fim, até concluir aquilo com o qual nós nos comprometermos. Então, comprometer-se é uma entrega a algo ou a alguém. Agora, só há uma forma de nós nos comprometermos com Deus: pela fé. Pela fé. Na nossa própria força, jamais chegaremos lá. Por isso Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Até para fazer aquilo que Deus quer de nós, nós dependemos inteiramente dele. E Jesus deixou isso muito claro. Ele disse que, ou deu a entender, que além de nos comprometermos pela fé, também precisamos de nos esforçar para cumprir o nosso compromisso. Porque o compromisso impõe alguns limites. E a pessoa que não se compromete não tem esses limites à frente. É por isso que, para algumas pessoas, é mais fácil não se comprometer, porque não tem um compromisso que vai limitar a sua maneira de agir, a sua forma de falar, a forma como estão na vida, etc. Compromisso com Jesus exige mudança. Agora, dizia eu também, Jesus deixou bem claro que o reino de Deus cresce com pessoas comprometidas, não com quem não quer compromisso. Na verdade, nem Deus mesmo tem como usar pessoas descomprometidas. Se você reparar na Bíblia, nós percebemos que aquelas pessoas
a quem Deus chamou e com quem Deus contou para fazer algo diferente foi com pessoas que já estavam de veras ocupadas. Em lado algum, Deus chamou alguém que estava a dormir à sombra da bananeira, que não fazia nada da vida. Não. As pessoas que Deus chamou já eram pessoas ocupadas. Estou a lembrar do caso de Eliseu, por exemplo. Estava a lavrar a terra com 12 juntas de bois. Ou seja, alguém que poderia dizer, eu não tenho tempo mais para isso. Não me sobra tempo. Não é? Mas foi exatamente esse que Deus chamou. E a vida dele mudou radicalmente. Se você reparar também em todas as parábolas de Jesus, quando fala acerca dos mistérios do reino dos céus, ou do reino de Deus, Jesus deixa bem claro que o reino de Deus é sempre semelhante a alguém que faz alguma coisa. No reino de Deus não há lugar para preguiçosos, nem malandros. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, do versículo 14 até o versículo 30, temos aí a parábola, como disse, dos talentos. Diz que o Senhor, chamando os seus servos, deu-lhes ou confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 talentos e ao outro deu 1. E ausentou-se para longe. E diz que durante aquele tempo, o que tinha 5 talentos foi negociar. Esforçou-se, comprometeu-se com o que havia recebido. E diz que acabou por ganhar outros 5 talentos. Talvez na primeira ele não ganhou, talvez negociou e perdeu 1 talento, ficou com 4. Mas continuou, não desistiu, acabou por ganhar, e talvez perdeu ali, ganhou acolá, mas no final acabou ganhando. O que recebera 2 talentos fez exatamente a mesma coisa. Levou o seu compromisso a sério. Comprometeu-se com os seus 2 talentos e comprometeu-se também em multiplicar a riqueza do seu Senhor. Mas o que recebeu 1 talento não quis compromisso. E quando o Senhor veio, fez contas. E é interessante porque o Senhor não mandou eles negociarem, só lhes confiou os talentos. Há coisas que Deus não nos vai pedir, mas que Ele espera que façamos. Então chegou o que tinha recebido 5 talentos e disse, Senhor, confiaste-me 5 talentos e com os 5 talentos granjeei outros 5 talentos com eles. E o que é que a Bíblia diz? O seu Senhor disse, bem está, bom e fiel servo, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou o que recebera 2 talentos, ouviu a mesma coisa, bom e fiel servo. Estes 2 assumiram compromisso e foram galardoados por isso. Esforçaram-se e foram recompensados por isso. Agora vem o que recebeu 1 talento e o interessante, ele é presunçoso. Ele diz, eu conhecia-te, ceifas onde não semeaste, juntas onde não espalhaste, com medo escondi o teu talento, aqui tens o que é teu. Mas o Senhor disse-lhe, mau e negligente servo, se sabes que semei onde não colho onde não semeei, junto onde não espalhei, devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros para eu receber com juros. Então veja, a diferença entre alguém comprometido e alguém que não quer compromisso. O reino de Deus não avança com pessoas que não querem compromisso. Por isso eu faço um apelo a si que me está a ver e a ouvir agora. Faça uma avaliação na sua vida. Até que ponto você está comprometido com Jesus? Até que ponto você está comprometido com o Evangelho? Será que cai uma chuvinha e você já não vai à igreja? Se isso acontece, você não tem compromisso. Ou acontece alguma coisa inesperada e isso já tira de si a vontade de ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, servir a Deus. Se assim é, você não tem compromisso. E se você não tem compromisso com Deus, por que razão Deus haveria de ter um compromisso consigo? Certo? Então, eu espero que esta palavra o tenha ajudado. Espero que ajude a você a fazer uma autoavaliação, rever a sua escala de valores, porque nós sempre nos comprometemos com aquilo que de facto é mais importante para nós. E eu espero de todo o coração que na sua vida a pessoa mais importante seja Jesus e a coisa mais importante seja o reino de Deus também. Há escala de valores, você não tem que se descomprometer com a sua família para se comprometer com o Evangelho ou com Jesus, mas pode chegar o momento em que seja necessário fazê-lo. Jesus mesmo disse, aquele que ama mais
o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama mais filho ou filha, trabalho, terras, por amor do que a mim, aliás, não é digno de mim. Por outras palavras, Jesus está a dizer, quem é mais comprometido com pai, com mãe, com filhos, com irmãos, com irmãs, isto é, com a família, com o trabalho, com as suas coisas, as coisas desta vida, é mais comprometido com isso do que comigo, então não é digno de mim. Meus amados, nós estamos sem margem para erro na reta final. Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, não se conforme com este mundo, não se amolde. Os filósofos chamam esta geração de geração líquida, porque como você quando põe líquido numa vasilha, ela imediatamente assume a forma da vasilha. Se você congelasse, você ia ver que aquele pedaço de gelo tem a forma da vasilha. É esta geração que se adapta consoante a sua conveniência. É uma geração que não gosta de ouvir não, que não gosta de ser confrontada, que não gosta de mudar. Bem, tudo isto são situações que o Evangelho exige de todos nós. Como vamos nós agradar a Deus sem mudar? Como vamos levar o Evangelho, levar o Reino de Deus para a frente e permanecer da mesma forma? É impossível. Evangelho é mudança. Novo nascimento é mudança de vida. Não somente de hábitos, é mudança interior, começa por dentro e manifesta-se por fora. Então, não se conforme com este mundo, com a maneira do mundo pensar, com a forma como o mundo vive. Há uma onda aí de que a igreja tem que ser inclusivista. Então, vale tudo, porque estamos na graça. Mas deixe-me dizer-lhe, a graça não veio justificar o pecado. A graça veio condenar o pecado e justificar o pecador. Certo? Então, não posso incluir o que Deus exclui. E não estou a falar de pessoas. Deus não exclui ninguém. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, o mais vil pecador, creia nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos da mesma forma. Então não está a falar de excluir pessoas, mas Deus não inclui o pecado. Deus inclui o pecador, mas não o pecado. Deus recebe o pecador, mas não o pecado. Mudança é necessária como manifestação do novo nascimento. E isto só acontece na vida daqueles que estão comprometidos com Jesus e com o Evangelho. Então não há cristianismo sem compromisso. Não há conhecimento de Deus sem compromisso. Espero que esta palavra o tenha ajudado. Conto consigo no próximo programa. Até lá, fique na paz.